Oi gente, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Começamos então o mês de fevereiro, que é o mês que eu falei pra vocês que eu gostaria de voltar com os hábitos que eu tinha antes e me dedicar a alguns hábitos novos, talvez, mas em fortalecer mesmo os hábitos que eu já tinha, já que no mês de janeiro eu precisei deixar eles um pouco de lado. Então eu já comecei o dia seguindo aquela rotina que eu tinha antes mesmo, de fazer o yoga e tudo mais. E no vídeo de hoje eu quero contar um pouco pra vocês e também compartilhar algumas dicas que me fizeram conseguir introduzir o hábito da leitura na minha rotina. Eu nem sempre fui uma pessoa que tira esse hábito de ler. Não é lá uma das coisas que eu amo fazer. Eu não sou aquela louca dos livros que adora ler vários livros em um mês. Eu não sou assim. Eu faço de tudo pra conseguir ler pelo menos alguns livros no ano, sabe? Eu não me cobro tanto nesse sentido, mas eu acredito que o hábito da leitura ele pode trazer diversos benefícios. É interessante que, independente do seu objetivo, você tenha esse hábito na sua rotina também. E eu acredito que alguma das dicas que eu vou compartilhar com você ao longo desse vídeo também possa te ajudar a conseguir introduzir esse hábito na sua rotina. Lá no início do ano eu fiz o meu planejamento anual e no meu planejamento anual eu já atualizei essa minha página do Notion chamada Minha Biblioteca, que é uma das páginas que tem dentro do meu template, tá? Que eu disponibilizei pra vocês. E nesse momento, né, que eu tava fazendo o planejamento anual, eu já defini algumas coisas que vão me ajudar na minha leitura ao longo do ano, né? Uma das coisas foi, por exemplo, definir qual é a minha lista de desejo, quais livros eu pretendo ler este ano. Então a primeira coisa que eu fiz foi definir um foco. Que tipo de conhecimento eu gostaria de ter neste ano e de aprimorar neste ano. E a partir daí eu fui pesquisando os melhores livros, mais bem avaliados, e fui definindo quais livros eu gostaria de ler. E quando eu fiz isso, eu fui adicionando dentro do template, como eu falei pra vocês, porque ele tem essa aba aqui de próximas leituras. Então eu vou colocando aqui todos os livros que eu pretendo ler no ano, só pra ter uma ideia, sabe? Pra quando eu terminar de ler um livro, eu ter noção de qual poderia ser o meu próximo. Eu não precisar ficar fazendo toda essa pesquisa pra só depois comprar um livro novo e começar a ler. Isso agiliza bastante. É claro que isso não é obrigatório, tá? Você não precisa colocar uma lista de desejos enorme e ficar procurando vários livros, mas eu diria que é interessante você saber pelo menos qual vai ser o seu próximo livro. Porque aí, quando você terminar a sua leitura atual, você já vai ter um próximo pra comprar. Porque, gente, o hábito da leitura é um hábito como qualquer outro. Então, como qualquer outro hábito, se a gente deixar de seguir aquela rotina que a gente tem, a gente vai voltando para os maus hábitos que a gente tinha, que era o hábito de não ler. Então o legal é que você consiga dar continuidade, sabe? Terminou um, já começa outro. Porque se você ficar parando, corre o risco de você acabar deixando a sua leitura de lado e ter que começar depois tudo de novo. Atualmente eu tô com esse livro aqui aberto, que é Os 7 Pilares de Pessoas Altamente Eficazes. Esse livro, gente, é muito bom. Eu já tô com esse livro aberto há um tempo, desde o ano passado. Eu tô gostando muito dele, mas é um livro que eu não quero ler rápido, sabe? Eu quero ler capítulo por capítulo e ir aplicando, porque ele é muito assim com dicas práticas, sabe? Que pede pra gente aplicar determinadas coisas num determinado tempo. Então eu tô lendo ele com muita calma e, como eu falei, em janeiro eu precisei parar, então por isso que ele ainda tá aberto aqui. Eu vou continuar lendo ele agora e ele tá aqui aberto dentro das minhas leituras em andamento. Quando eu terminar de ler ele, eu clico aqui em lido. Eu posso classificar ele aqui dentro do meu top 5 depois. Aí depois, quando eu quiser ler outro livro, eu venho aqui em próximas leituras. Então assim, como eu falei, no mês de janeiro eu precisei direcionar toda a minha energia pra uma meta que eu tinha que concluir. E agora no mês de fevereiro eu quero me dedicar aos meus hábitos. E uma das mudanças que eu quero fazer em relação ao meu hábito da leitura é respeitar isso daqui que aparece quando eu coloco as informações do livro que eu estou lendo. Aqui ele me mostra o nome do livro e também a quantidade de páginas que eu teria que ler para eu conseguir acabar com esse livro em um mês. Ele mostra isso porque assim que eu abro uma nova leitura, eu coloco algumas informações, como o nome do autor, número de páginas, enfim. E depois que eu preencho essas informações, ele me mostra a quantidade que eu poderia ler no dia, né, se eu quisesse acabar com o livro em um mês. Eu quero começar a respeitar isso porque, por exemplo, as minhas leituras, elas são feitas no Kindle. E no Kindle a página é menor. E isso me dá uma noção muito errada
errada do quanto que eu tô lendo, porque, por exemplo, enquanto num livro físico eu leria uma página, no Kindle eu tô tendo que ler 2 ou 3, porque as páginas são menores e cabe menos textos por página. Enfim, não sei se eu consegui explicar. Às vezes eu ficava com a falsa sensação de que eu li muito, porque eu passei várias páginas, quando na verdade não, sabe? Eu só passei mais páginas porque a página do Kindle é menor. Enfim, não sei se deu pra entender. Enfim, eu quero seguir isso daí pra eu conseguir agilizar um pouco a minha leitura também, né? E também desenvolver mais essa disciplina em mim de ler todos os dias. Eu peguei aqui o meu Kindle porque, como tem um tempo que eu não pego nele, eu tava com medo de estar descarregado, mas ele tá com carga certinho. E eu vou indicar ele pra vocês, gente, porque eu acho ele muito bom. Também tem um preço muito bom. Ele é o Kindle de 10ª geração, tá? Eu acho ele ótimo, não vejo problema nenhum nele. Eu leio de noite, não me incomoda. Então fica a dica pra vocês, tá? Ó, eu coloquei aqui na especificação dele, tá vendo? Ó, Kindle 10ª geração. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição e também nos comentários, tá? Pra vocês darem uma olhada. Eu acho uma ótima opção pra quem deseja ler em outros ambientes, sabe? Não ler só em casa, porque ocupa pouco espaço e você consegue ter todos os seus livros aqui. Bom, gente, voltamos pra saga do iogurte que eu esqueci de fazer na noite anterior. Então hoje eu resolvi fazer esse bolinho aqui, tá? Pra levar pro trabalho. Eu não mostrei o passo a passo porque essa é uma das receitas que eu mais fiz aqui no canal. Então eu vou deixar a receita dela aqui escrita, tá? Pra quem quiser, pra quem perdeu ou chegou agora no canal. Mas agora eu vou colocar essa misturinha aqui que eu fiz dentro das forminhas e vou deixar por 3 minutos no micro-ondas. Uma das dicas que eu tenho seguido e que tem me ajudado bastante a realmente absorver o que eu tô lendo é marcar as partes importantes do livro, ou as partes que me deram algum insight, e a partir daí eu faço pequenos resumos que vão me ajudar a lembrar do que eu li futuramente sem precisar ler o livro todo novamente. Como eu falei pra vocês, nem sempre eu tive o hábito da leitura e eu lembro bem qual foi o livro que me fez começar a ler, que foi o livro A Culpa é das Estrelas. Na época eu era mais nova e eu resolvi ler um livro que era do meu interesse. Eu gostei tanto do livro que isso me instigou a querer ler mais. Pra vocês verem como são as coisas, eu fiquei um tempinho só, né, sem seguir os meus hábitos e eu esqueci de abrir hoje, né, de manhã, que é uma coisa que eu costumo fazer assim que eu acordo, eu esqueci de abrir o meu controle de hábitos, gente, então não tô marcando nada. Eu resetei ele, tá? Vou começar do dia 1, já que eu não consegui ser constante no mês de janeiro, então eu vou marcar aqui as coisas que eu fiz hoje. Então a leitura, como vocês viram, eu consegui fazer, eu faço geralmente ela no deslocamento pro trabalho. Então aqui dentro da minha página de leituras eu falei pra vocês que a partir do momento que eu coloco um livro novo ali, o meu sistema, né, dentro do Notion, ele mostra quantas páginas eu tenho que ler no dia. Então pra eu ler esse livro, né, que tá no Kindle em um mês, né, pra eu concluir com ele em um mês, eu preciso ler 21 páginas por dia. Então consegui no primeiro dia aí concluir com esse meu objetivo. E uma dica, gente, que eu tenho pra vocês é que nesse primeiro
momento, né, que você está tentando introduzir esse hábito na sua rotina, você tente fazer uma leitura mais ativa, porque é muito comum que a nossa mente vá se dispersando assim conforme a gente vai fazendo a leitura. A gente se distrai muito facilmente, então às vezes a gente lembra de alguma coisa, ouve alguma coisa ao nosso redor, enfim, tudo acaba servindo pra tirar a nossa atenção da leitura. Sabe quando você tá lendo e quando você vai perceber, você nem sabe o que você leu, você não sabe explicar o que você acabou de ler? Isso acontece porque você não tá prestando atenção à sua leitura. Então tenta fazer uma leitura mais ativa e se manter mais presente ali naquele momento. É comum, como eu falei, a gente se dispersar um pouco, mas para evitar que isso aconteça, o que eu faço? Eu tento refletir, me esforçar, né, para realmente estar prestando atenção, refletindo e questionando as coisas que eu tô lendo. E quando eu percebo, né, que a minha mente vagou um pouco, eu retomo a minha consciência e me esforço novamente para estar presente na leitura. Isso é um exercício diário, como eu falei, é comum a gente se dispersar, mas conforme você for treinando a sua mente para se manter mais presente na sua leitura, por mais tempo você vai conseguir fazer isso, por mais tempo você vai estar ali concentrada e realmente entendendo o que você está lendo. Então é um aprimoramento diário mesmo. Enfim, agora eu tô aqui pronta, como vocês viram, eu coloquei minha roupa porque eu tô indo pro jazz agora, só que antes de eu ir pro jazz, eu tô jantando, então eu precisei também fazer esse reajuste na minha rotina, porque eu chego tarde da aula de dança e eu preferi, né, tenho preferido fazer assim, eu janto antes de ir e quando eu volto eu só faço a ceia. Tô aqui com a minha ceia e, gente, ainda faltam algumas dicas pra vocês em relação à leitura, tá? Que eu ainda não dei. A primeira dica, que já é meio que relacionada àquela que eu falei com vocês, então não tente ler em momentos que você está cansada, porque a fadiga, ela vai dificultar a sua concentração na leitura e a sua retenção do que você tá lendo. Então eu não aconselho que você leia nesses momentos. Se você achar melhor, leia assim que você acordar, tá? Que aí você consegue se concentrar mais na sua leitura. E a segunda é pra você não se prender a um assunto só. Às vezes a gente acha que a gente só tem que ler livros que vão agregar algo a gente. Por exemplo, os livros de desenvolvimento pessoal, livro de estudos. Então acaba sendo assuntos mais densos, né, pra serem lidos. Então às vezes é legal, se você gosta de ler outros tipos de assuntos, você ir intercalando também. Por exemplo, se você gosta de romance, lê um pouco de romance, depois volta pros seus livros sobre o conteúdo que você quer aprender mais, pra não ficar algo muito maçante também, sabe? E te ajudar a ter constância nesse hábito por um período longo, sabe? Bom, então pra te ajudar a dar esse primeiro passo, eu vou deixar aqui o link desse livro que eu falei pra vocês que eu tô lendo, Os 7 Hábitos de Pessoas Altamente Eficazes, tá? E aproveitando, né, essa pegada aí de conselhos e dicas, deixa aqui nos comentários também algum livro que você leu, que você achou que é muito bom e recomenda ele pra gente ir trocando essas dicas por aqui também, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal. Fiquem com Deus, um beijo e tchau!